32 minutos, gente. Um escândalo que volta à tona, um assunto que já havia até sido meio que esquecido. Envolve Bruno Henrique, atacante do Flamengo, e a Polícia Federal. Vocês vão se lembrar, já no início do ano surgiu esse escândalo de que o Bruno Henrique teria tomado um cartão amarelo no jogo contra o Santos para beneficiar familiares. O caso acabou ficando meio esquecido, mas agora o portal Metrópolis de Brasília trouxe prints da investigação da Polícia Federal contra o Bruno Henrique. Nesses prints, o Bruno Henrique combinaria com o seu irmão Juninho Neymar, que aliás, muito conhecido da várzea aqui em Belo Horizonte, joga a Copa Tatiaia todo ano, assim como já jogou o próprio Bruno Henrique, combinando um possível cartão amarelo para que ele, Juninho Neymar, pudesse ter ganhos financeiros. Nós vamos a Brasília, o nosso correspondente Pedro Nascimento, direto da sede da Polícia Federal, tem informações desta investigação que volta à tona, caso Bruno Henrique e apostas esportivas. Ei, Thiago, um abraço pra você e também pra todo mundo que tá acompanhando o Rádio Esportes nessa quarta-feira. Pois é, o atacante Bruno Henrique do Flamengo, um dos astros do time rubro-negro, foi indiciado pela Polícia Federal por suspeita de manipulação de resultado no Brasileirão de 2023. A Polícia Federal confirmou algo que a gente já trouxe aqui no ano passado, em novembro, quando foi revelado que o jogador teria forçado um cartão amarelo na partida contra o Santos, com o único objetivo de beneficiar apostadores ligados a ele. Isso inclui o seu irmão, a cunhada e também uma prima, todos eles indiciados pela Polícia Federal, além também de um grupo de amigos que estão envolvidos nessas apostas. O atleta foi enquadrado pela PF na Lei Geral do Esporte por tentativa de fraude esportiva e também por estelionato, com penas que podem chegar a 6 anos de prisão. Durante as investigações, a Polícia Federal encontrou mensagens no celular de Bruno Henrique em que ele confirma ao irmão que tomaria um cartão contra o Santos, jogo que ocorreu na 31ª rodada do Brasileirão daquele ano, e o cartãozinho que foi aplicado ali já nos acréscimos, no finalzinho do jogo, após uma falta de Bruno Henrique sobre Soteldo, que depois reclamou com o juiz e acabou levando, portanto, o cartão amarelo. Essa operação ela teve início após as casas de apostas identificarem movimentações suspeitas. Só pra gente ter uma ideia, Thiago, em uma dessas casas de apostas, 98% das apostas de cartões no jogo foram voltadas justamente para Bruno Henrique. Agora o caso está nas mãos do Ministério Público, que vai decidir se apresenta ou não essa denúncia à Justiça, e a partir disso o jogador do Flamengo pode virar réu. De Brasília, Pedro Nascimento. Muito obrigado, Pedro Nascimento, pelas informações. Vamos ao Rio de Janeiro saber como está a situação do Bruno Henrique junto ao Flamengo. Ele vai jogar, não joga essa rodada? O Flamengo vai afastar o jogador de novo? Essa denúncia voltando à tona. Vamos ouvir o Wellington Campos, lá na sede do Flamengo, de Brasília para o Rio, para acompanharmos já a Nath Fiuza e o Ale Oliveira debaterem o caso. Ô Wellington, como é que o Flamengo reagiu a essa denúncia, agora a investigação novamente da Polícia Federal, hein, Wellington? Alô, Thiago. Alô, amigos da Itatiaia. O Flamengo não foi comunicado oficialmente por qualquer autoridade pública acerca dos fatos que vêm sendo noticiados pela imprensa sobre o atleta Bruno Henrique. O clube tem compromisso com o cumprimento das regras de fair play desportivo, mas defende, por igual, a aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência e o devido processo legal, com ênfase no contraditório e na ampla defesa, valores que sustentam o Estado democrático de direito. Essa é a nota oficial do Flamengo, solta ontem à noite, depois que começou a ser divulgado a questão do cartão amarelo do Bruno Henrique. Tá certo, Thiago? Do Rio de Janeiro, Wellington Campos, na Itatiaia. Boa, Wellington. Vamos fazer o seguinte, 11h46. Vou pedir para colocar na tela do YouTube os prints que para mim mudam, né? Mudam a configuração do caso. No final do ano passado, quando estourou a história, a denúncia, né, a investigação da Polícia Federal, a gente viu o lance do cartão. Parecia um lance absolutamente normal, fortuito de jogo. Muitos debatedores chegaram a essa conclusão, que era um lance de jogo, que ele não teria forçado o cartão, enfim. E a coisa acabou ficando esquecida. Agora, com a divulgação dos prints, estão na tela para você do YouTube, eu vou aqui registrar para você que está no rádio. Ele pergunta
pro Bruno Henrique. O irmão dele, o Juninho Neymar, repito, aqui de Belo Horizonte, joga a Copa Itatiaia, tá sempre aqui na convivência do futebol amador. Ele pergunta pro irmão dele: nesse próximo jogo, vai tomar cartão? Aí ele não responde, ele vem: você tá com 2 cartões no Brasileiro? Ele: sim, Bruno Henrique. Quando o pessoal tomar o terceiro, liga pra nós, hein? O Bruno responde: contra o Santos. O Juninho pergunta: daqui quantas semanas? O Bruno responde: olha aí no Google. Ele responde: 29 de outubro. Será que você vai aguentar ficar até lá sem cartão? Diz o Juninho. O Bruno responde: não vou reclamar, só se eu entrar forte em alguém. Boa, já vou guardar o dinheiro em investimento com sucesso. Enfim, olha, eu aqui defendi o Bruno. Tem mais uma parte pesada. Esse aqui é pesado, não dá pra você não. Aí ele falou: se eu ganhar, o Juninho fala, se eu ganhar R$1.000 tá bom, se for coisa certa. O Bruno responde: tem que ter 10 mil todo fim de semana. Eu ia apostar agora, tô precisando de 1.000, ia apostar agora. Manda numa conta de terceiro e ele me manda. O Bruno diz: tô vendo aqui, pra você não dá, pra mandar pra você não dá. Ele responde: Juninho, entendi. Meu olho até brilhou, achei que daria pra ganhar. E o Juninho ainda diz pra ele: dá pra tomar um cartão hoje não? O Bruno responde: dá não, já tenho um, kkk. Depois ele diz: deu certo, consegui aqui. Conseguiu aí o dinheiro. Olha, Ale Oliveira e Natiusa, eu tenho uma consideração muito grande pelo Bruno Henrique, gosto muito do Bruno, gosto do Juninho Neymar. O Denis, que é o representante, o empresário, o Denis Ricardo, é o empresário do Bruno Henrique, é um amigo, né? Jogou no América há muitos anos, uma figura que eu gosto muito. E à época, ele já havia dito: isso não vai pra frente, né? A coisa não vai estourar. E de fato não foi. Bruno seguiu a carreira dele, parece que o caso tinha sido encerrado pela polícia, enfim, caiu no esquecimento. Mas agora, essa exposição dos prints, a se confirmar, né? A veracidade, porque o print é conversa ali, então você cria 2 números, pode. Não estou dizendo que seja, tá, gente? Até por um envolvimento legal, eu preciso citar essa possibilidade. A polícia tem que confirmar a veracidade desses prints. Mas, em se confirmando, a situação do Bruno Henrique fica muito delicada. Muito delicada. É o tipo de conversa que um jogador de alto nível como ele, né, de alto rendimento, de um clube do tamanho do Flamengo, não pode ter em momento algum, ainda mais deixando rastro numa conversa de WhatsApp. Ale Oliveira, bom dia, quero a sua opinião. Que situação delicada se colocou o Bruno Henrique agora nessa investigação da Polícia Federal, Ale. É verdade. Bom dia a você, Thiago. Bom dia a todo mundo que nos consagra como a rádio mais ouvida do país. Eu também gosto muito dos 3 citados e torço para que eles sejam inocentes, mas cada vez mais a coisa vai se complicando, né? E pior que, se você pegar o que ganha o Bruno Henrique, né, por mês, que ganhou na carreira, e principalmente depois da ida pro Flamengo, né? É uma quantia irrisória, né? E aí acaba podendo se sujar pra ele um trocado, né? Pra gente é muito dinheiro, mas pra ele um trocado, né? Um nada, né? E então agora evidentemente vai ser averiguado, ele vai ter direito de se defender, mas os indícios são muito graves e parece que realmente a coisa vai azedar aí pro Bruno Henrique, né, Tiagão? O Ale Oliveira, é preciso ressaltar, tem muita gente aqui dizendo: mas essas casas de apostas, quem faz a denúncia, né, e quem em tese é a maior prejudicada é a casa de aposta. Exato. Porque é quem acaba sendo passado para trás, quem paga prêmios, né, e às vezes prêmios vultuosos por conta de esquema, são as casas de aposta. E a denúncia para a polícia é feita pela própria casa de aposta. Então, nesse processo, a casa de aposta acaba sendo vítima. E é ela que paga um sistema caríssimo, né, mundial, para justamente esse sistema de computador rastrear apostas estranhas. O que é isso? Pô, apostar 100 pessoas apostarem no cartão do Bruno Henrique amarelo, que já tá para tomar... Pode ser. Agora, de repente, uma aposta de 50 mil num cartão amarelo, cara, o computador mesmo já dá um alerta. Já avisa ali para a casa de apostas que tem algo errado e a casa de aposta repassa às autoridades, como foi o caso do Bruno Henrique. Ela identificou uma série de apostas aqui na mesma região, e como é o caso do Paquetá. Exato. Idem. Um amarelinho lá na Inglaterra, na ilha de Paquetá, onde ele mora, um lugar minúsculo, saíram várias apostas de que ele tomaria o cartão amarelo. A coisa pro Paquetá também anda bem complicada na Europa. Dito isso, Natiusa, sua opinião e a minha pergunta: tem clima pro Bruno Henrique continuar jogando? Você acha que na condição do Flamengo tira o Bruno Henrique agora pra dar um tempinho? E vou te falar, Nath,
Não fosse ele, jogador do Flamengo, já estaria frito, viu, Nath? Já tinha sido afastado, já estava sendo condução coercitiva, mas pelo peso, pela importância do Bruno Henrique ao Flamengo, e que bom, né? Tem um certo respaldo aí nessa história pra cima dele, Nath. É isso, Thiago. Bom dia, viu? Pra você, quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes, um abraço também pro Ale Oliveira. Concordo com você que o fato dele ser jogador do Flamengo, né, e a relevância que tem o Flamengo, o impacto que tem qualquer notícia sobre o Flamengo, isso acaba influenciando. E também o fato de ser o Bruno Henrique, né, que é um jogador experiente, muito consolidado no nosso futebol. A gente não tá falando, como por exemplo, anteriormente nós tivemos outros casos de manipulação de resultados com jogadores aí que foram investigados, chegaram até mesmo a ser condenados e punidos, mas a gente estava falando, em sua maior parte, de jogadores menos conhecidos, jogadores que atuavam em equipes menores, até em equipes de Série B, então isso tem um impacto, tem uma relevância. Quando você falou do Bruno Henrique, um dos principais atacantes do nosso futebol, um atleta do Flamengo, obviamente o impacto é diferente. O Flamengo inicialmente disse que não vai tirá-lo da lista dos relacionados para a partida de hoje, né, contra o Juventude. Eu, se estivesse na posição ali da diretoria do Flamengo, neste primeiro momento, eu iria o preservar. Acho até que é complicado para o atleta administrar todas essas situações. Imagina o Bruno Henrique sendo culpado ou sendo inocente, as investigações irão dizer, mas é uma situação tumultuada, a cabeça do cara fica ali complicada, até porque não é só ele envolvido, né? É ele envolvido com membros da sua família, com o irmão, com a cunhada, com a prima. É uma situação familiar muito grave. E eu torço muito para que isso seja resolvido e que tomara que eles sejam inocentes, não só pelo carinho que a gente tem por ele, mas para que também o nosso futebol não entre em descrédito, porque desde que as casas de apostas surgiram, em grande patrocínio também no nosso futebol, isso sempre tem ficado em xeque, né? Então a gente sempre torce muito para não ser verdade, porque a cada vez mais vai descredibilizando, né, Thiago? Tem um ponto muito importante, sabe, Nath? Porque qualquer falha agora no jogo, mas também o cara, isso é casa de aposta, o que eu mais recebo? O juiz erra lá um pênalti, né? Esses erros grotescos que a gente vê aí na vida. Mas também, né? Isso aí é aposta com certeza. E você imagina que a pergunta, Bruno Henrique deve ser um cara hoje num salário de 1,5 milhão, 2 milhões. Por aí. Pô, o cara vai entrar, ele falou 10 mil reais, vai mudar o quê? Aí você imagina, Nath e Alê, que eu acho que é o que tá passando na cabeça agora do ouvinte. Você imagina a Série C do Campeonato Brasileiro? E o cara tem um contrato de 3 meses lá pra ganhar, sei lá, 4, 5 mil reais. Série D. Quando recebe Série D. É nisso, quando a Nath toca em credibilidade, chega nisso. Porque se um cara grandão é suspeito, imagina o que pode acontecer nas séries inferiores, onde a gente sabe que não há estrutura. Vamos torcer, como muito bem disse a Nath Fiuza, aqui deixando até a imparcialidade de lado, eu torço mesmo para que se esclareça, que o Bruno não tenha culpa, que não tenha envolvimento, mas em se comprovar a culpa, aí sim que também exista a mão pesada da justiça com correção para que ele pague pelo erro, repito, se confirmado pela Polícia Federal, já lembrando o Bruno indiciado pela Polícia Federal, e agora aguardar o Flamengo, né? Se vai jogar, se não vai jogar, se tem clima para ele continuar em campo